bem? Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem. Eu, pastor Nelson Ramos, junto com você a partir de agora nessa programação, através da Sobrenatural FM 94.5 aqui em Ribeirão Preto, e também pela internet, através da rede Sobrenatural, através do aplicativo, através do YouTube, e também você que nos ouve através do Facebook. Que Deus abençoe grandemente você. Nós vamos trazer uma mensagem agora muito bacana, muito forte, que a intenção dessa mensagem é trazer a lucidez espiritual para que possamos vencer, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, vivenciar aquilo que Deus ele tem para nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai acompanhar, nós vamos falar sobre o vinho novo. É isso aí, o vinho novo. Qual era o vinho que Jesus falava? As pessoas confundem muito o vinho novo com o vinho fermentado. Nós vamos falar de duas formas do vinho. Nós vamos falar do vinho físico e vamos falar do vinho espiritual, para que você tenha noção de tudo aquilo que envolve. Na realidade, para começar, o vinho ele representa uma representatividade. Ele representa o sangue de Cristo. O ser humano, o homem, depois que perdeu a comunhão direta com Deus, Adão, na realidade, trouxe essa herança espiritual, genética espiritual para cada um de nós. O homem ele ficou dependente de tudo que é sobrenatural. O homem é voltado para as coisas sobrenaturais. O homem é voltado para tudo aquilo que foge da regra natural. Todo ser humano, até aquele que se diz que não crê em nada, no mais profundo da sua alma, ele tem uma queda para o sobrenatural. Tanto é que hoje existem diversas religiões, milhares de religiões, porque o homem ele busca algo que ele não encontra no mundo físico. Pode ser cientistas, estudiosos, qualquer um nível de intelectualidade, um nível social da pessoa, a maioria do ser humano tem uma busca pelo sobrenatural. E tudo começa aí. Tudo começa nessa busca do sobrenatural. Porém, nós temos que identificar que o vinho que Jesus fala é o vinho do seu sangue. O símbolo maior do vinho é o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus. E este sangue, muitas das vezes, ele é representado pelo suco da uva. O poder espiritual está no sangue de Cristo. Mas é necessário que o homem tenha uma base de entendimento. Então se usa, ou até na época do Senhor mesmo, até antes do Senhor, usava-se o vinho. Porque o vinho, ele tem diversas propriedades que auxiliam no homem. E nós temos que olhar todo o contexto. Não adianta pegar só o texto e fazer do texto uma religião, uma doutrina, não. Ou uma base de vida, não. Nós temos que olhar todo o contexto do ensinamento de Cristo, do ensinamento da cultura judaica. Nós temos que olhar como que era a cultura na época e de que forma que isso se aplicava na vida das pessoas daquele momento. Então vamos lá. A palavra de Deus, quando ela fala de vinho na Bíblia, ela se refere a tudo que se vem da origem de uva, da uva.
Nós podemos ver isso. Você pode notar comigo, ver junto comigo, no Evangelho de João. João capítulo 15, no versículo 4. A palavra de Deus diz assim, ó: eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que forte. Então Jesus aqui ele já se compara à videira. A videira, o que é para nós aqui em São Paulo, para a maioria do Brasil, a videira é o que? A parreira de uva. São o galho principal que sai das suas raízes da terra e nutre todos os ramos. Então Jesus ele diz: eu sou a videira. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então olha só o que a palavra de Deus diz. Agora nós temos que notar que o próprio Senhor Jesus aí, ele diz nesse mesmo evangelho que ele é a videira verdadeira. E se ele é a videira verdadeira, significa o quê? Significa que existem as videiras falsas. Significa que existem aquelas videiras que não são as videiras com conteúdos de qual um cristão ele tem que usufruir da seiva, usufruir dos nutrientes que se pega da raiz da terra. Então Jesus já se compara aqui com a videira. Aquele que alimenta os galhos, e os galhos estando nele, os ramos estando nele, dá fruto. Dá muito fruto. E ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus já se compara aqui com a videira. Jesus já se coloca aqui como aquele que nutre o seu povo para que dê fruto. E quais são os frutos da videira, senão as uvas? Então, meu irmão, nós temos que entender isso. E entender que naquela época, o vinho era a bebida que era mais usada na época. Por quê? Porque o vinho tinha tem até hoje, né, o seu teor nutritivo, saboroso, além de ser de fácil conservação para o uso doméstico. Então, naquela época, o uso doméstico do vinho era como se fosse um refrigerante hoje. Era o vinho. E como era de uso doméstico, ele era usado em viagens para saciar sede. Nas festas familiares, você pode ver que o primeiro milagre que Jesus no seu ministério assim realizou foi um casamento. Porém, naquele casamento havia 3 tipos de vinho, 3 talhas de vinhos. Agora nós temos que notar que tipo de vinho físico era esse que Jesus representa ele na vida espiritual. Nós temos que agora fazer essa assimilação, nós temos que agora trazer esse entendimento para saber que vinho é esse que Jesus compara uma vida espiritual, a uma saúde espiritual, e ao mesmo tempo era um vinho que usava-se nas casas, nas viagens, os beduínos, durante as suas peregrinações no deserto, as suas viagens longas no deserto. Que vinho é esse? Nós temos que entender. Em Mateus capítulo 26, no versículo 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Olha só, vamos entender que Jesus está falando
que um vinho representaria algo no sobrenatural. Algo de uma forma sobrenatural. Então, que vinho é esse? E aí nós conseguimos entender que esse vinho é o vinho novo. Onde que nós entendemos e vemos isso? Nós temos uma referência bíblica em Isaías capítulo 63, no versículo 2, que diz assim, ó: porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar. Olha só. Mostra-se o quê? O momento da ação da justiça de Deus. A ação da justiça de Deus mediante o lagar. O que é o lagar? O lagar é onde se produz o vinho fresco e sem mistura. Onde se colocam os frutos colhidos e os homens pisam. E existe um tipo de um encanamento que sai daquele lagar e todo aquele suco que está sendo formado com os homens pisando, esse está sendo o suco da uva fresco, sem mistura. Sem mistura. E aí no versículo 3 diz assim: eu sozinho pisei o lagar, e de povos ninguém houve comigo, e pisei a minha ira, e esmaguei o meu furor, e o seu sangue salpicou minhas vestes, e mandei toda a minha vestidura, e manchei toda a minha vestidura. Identificando o poder do lagar. Então nós temos que entender que o vinho que Jesus compara à vida espiritual não é o vinho fermentado, é o vinho novo. Por quê? Porque era um vinho que na época era mais usado nas casas, diariamente as famílias usavam. Então o propósito do vinho novo é esse, era de alimentar, não era um vinho fermentado. Então, esse vinho, como era usado nas viagens, era usado diariamente como uma bebida nutritiva, não era o vinho fermentado, não tinha tempo para fermentar o vinho. Então, por isso que era o vinho novo. Porque era um vinho com propósito apenas para alimentação. Então, não tinha tempo para nutrição. Não tinha tempo, então, para envelhecer o vinho, fermentar o vinho. Não tinha tempo para isso, meu irmão. Não tinha tempo para ter esse nível de fermentação. Como as pessoas hoje, às vezes falam: Jesus bebia vinho, por que eu não posso beber? Então eles usam um argumento não conhecendo as escrituras, as bases e muitas outras bases bíblicas. É que não dá tempo para a gente ficar procurando aqui. Mas tem muitas bases que nós podemos ter como para edificar essa nossa pregação. Para mostrar para você que o vinho novo é o vinho que Jesus tomava e que é o vinho que simboliza o espiritual, o vinho sem fermento. Para você ter noção, a Bíblia também fala do vinho fermentado. O vinho que é guardado em odres durante muito tempo. Para que é guardado? Para fermentar. Para fermentar. Você que tenha um mínimo de noção disso, você sabe o que eu estou falando. O suco da uva, quando ele é envelhecido, ele se torna mais forte. Ele se torna mais forte. E nós podemos, então, ver na Bíblia, que a Bíblia fala sobre isso. O fermento, a Bíblia sempre dá uma conotação e assimila o fermento ao pecado. No livro de Josué, no capítulo 9, no versículo 4, diz assim: usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando o saco velho sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos e remendados. Olha só. Então, quem foram esses? Os moradores de Gibeon. Então, você vê que o fermento aqui sempre foi símbolo da influência do pecado.
Levaram então lá da cidade de Ai, e assim como em Jericó, aqueles homens usaram de astúcia e levaram odres de vinhos velhos. E você sabe, no desenrolar da história que aconteceu, né? Você sabe que Israel foi massacrado. Por quê? Porque o vinho velho, ele é símbolo de pecado. Ele é símbolo de tudo que não presta. É símbolo de tudo aquilo que não provém de Deus. Agora, o vinho novo, não. O vinho novo, ele é símbolo de tudo aquilo que agrada ao Senhor, de tudo aquilo que faz menção à vida espiritual. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender para que possamos então não nos misturar com tudo aquilo que o mundo nos oferece como base para ter uma vida espiritual. Então, o Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 8, você pode... Eu estou falando tudo isso aqui para você que está ouvindo, você pode baixar no YouTube, em MP3, pode pedir para nós, através do Facebook, nós enviamos para você através de e-mail. Você pode confirmar essas passagens bíblicas. Eu vou te dar mais uma passagem que mostra que o fermento é símbolo de pecado. Marcos, capítulo 8, versículo 15. E diz assim, ó, e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, Jesus aqui ele está falando para se guardar do quê? Do fermento. O fermento é símbolo de pecado. Aí tem gente que fala: pastor, mas o meu líder, ele permite que eu beba. Meu irmão, eu não sei que Bíblia que o camarada lê. Sinceridade. Eu não sei que Bíblia que uns camaradas lêem. Aí você fala: esse negócio de fermento não tem nada a ver. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 7. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Olha o fermento de novo. Aqui ele está usando como referência a massa. Mas todo fermento para o povo judeus simboliza o pecado. Então ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas como os ázimos da sinceridade e da verdade. Por quê? Porque até o pão da ceia, o pão judaico, não vai fermento. Então você vê que o fermento é o símbolo do pecado. Então você viu que eu falei no início do vinho novo, falei agora do vinho velho. O que é o vinho velho? O vinho fermentado. E tem o terceiro vinho, que a Bíblia também fala. A Bíblia fala do vinho misturado. Quando a palavra de Deus fala do vinho misturado, o que é? Quando você acrescenta alguma coisa nesse suco da uva. Às vezes o vinho está novo, não está fermentado, mas ele está misturado. Então o vinho misturado também é condenado por Deus. O vinho misturado é quando se coloca misturas que lhe dê maior teor alcoólico. Aí você fala: pastor, a Bíblia fala de vinho misturado. Eu nunca vi isso. Me mostra então. Fala para mim. Então onde está
essa passagem? É simples. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala sobre isso. Provérbios no capítulo, deixa eu ver aqui, Provérbios capítulo 23, no versículo 20, diz assim: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões. Por quê os beberrões? Os beberrões são aqueles que bebem bebidas destiladas, bebidas misturadas, e se tornam beberrões. Influenciados por o quê? Influenciados pela mistura. A mistura que existe ali. Então eles se tornam fora de si. Ficam fora de si por causa da mistura. E a mistura traz uma desorientação mental. Por isso que a pessoa fica bêbada. E também o vinho misturado simboliza a mistura do evangelho com diversos tipos de crença, onde o mundo está entrando na igreja. A igreja muitas das vezes está bebendo do vinho misturado. Falam de Cristo, mas vivenciam coisas que abominam, que Deus abomina. Aí você fala, então me dá mais passagens bíblicas para entender isso. E eu te dou mais passagens bíblicas. Você pode, então, ver que tudo que nós estamos falando aqui é com base na palavra de Deus, no entendimento, diversas partes da Bíblia. E aí no livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Ali a mistura aí, ó. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Olha, então a mistura do vinho físico prejudica o homem. E a mistura do vinho espiritual, que é o sangue de Cristo com outro tipo de espírito, também faz com que o homem perca a noção da vida espiritual. Noção daquilo que lhe é reto. Então, quando você acrescenta no suco uma mistura que lhe dê teor alcoólico, tira-se as propriedades naturais. E assim espiritualmente também. Quando se mistura algo ao vinho, que é o sangue de Cristo, alguma vontade humana, pastoral, dentro do episcopado, independente do nível de título, existe uma mistura. E a palavra de Deus diz que essa chamada bebida forte, aonde você pode mais ter noção. Você vê que nós estamos passeando, estamos em vários livros da Bíblia, trazendo esse nível de entendimento para você. Trazendo esse nível de entendimento para você ver que não é o texto, mas é todo um contexto. Várias partes da Bíblia. Em Levítico capítulo 10, versículo 9, diz assim: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Olha que forte. Olha que forte, meu irmão. Então, nós temos o entendimento de que a bebida misturada, tanto física quanto espiritual, ela tira a essência do vinho novo. O vinho novo é Jesus, bruto. O vinho novo da videira é o suco da uva. Tem nada a ver com esses vinhos demoníacos que as pessoas bebem por aí. Não, de maneira nenhuma. Então nós temos que ter noção do que fazemos com a nossa vida espiritual. Aí, assim, nós temos noção. Em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 6, diz assim: pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes,
para que soubesseis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha a bebida forte aí, a bebida misturada. Nós temos que ter esse tipo de noção. Nós temos que ter esse tipo de entendimento para que possamos ter uma vida com Deus, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, andar com Deus de uma forma com que não venhamos satisfazer a nossa carne, mas satisfazer a vontade do Espírito. Em Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles erram nunca será sábio. Todos aqueles que se misturam com ela, tá vendo? A bebida forte é a mistura. Então não tem como a pessoa falar: Jesus bebia vinho, eu também bebo. Então o vinho é um símbolo de uma vida espiritual. Mas qual vinho? O vinho novo. O que é o vinho novo? O suco da uva. O que é o suco da uva? Você vai no supermercado, compra o suco da uva integral, sem fermentar. Esse é o verdadeiro suco da uva físico. E o verdadeiro suco da uva espiritual é o sangue de Cristo. Estou te mostrando aqui. Então toda pessoa que se congregar no Senhor deveria se abster ou sair fora da bebida forte. Tem lugares que servem o próprio vinho com teor alcoólico misturado, ou às vezes o vinho velho fermentado. Então nós temos que sair disso. Temos que sair desse tipo de divisão que amarra a vida espiritual da pessoa, e a pessoa pensa que está fazendo certo. Por quê? Porque ela não lê a Bíblia, come. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja, então por isso ela não tem a direção de Deus. Ela tem muitas das vezes a direção do homem. Meu irmão. Então, esse nível de entendimento, você tem que sair da bebida forte, do vinho misturado. Jesus bebia um vinho novo, porque o seu sangue simbolizava o vinho novo. A ovelha, Jesus foi a ovelha sem mácula, sem mancha, sem fermento, sem mistura. Jesus não se misturava. Jesus não era fermentado. Jesus é o vinho novo. E aí você fala, qual base bíblica para sair desse nível de bebida? É fácil. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13 e leia o versículo 9. Juízes 13, versículo 9. Vamos ler. O 9 diz assim, ó. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, nas quais será o modo de viver, o serviço do menino. Aí você me pergunta: o que tem isso a ver com o vinho? Olha aí, ó, no versículo 7. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, olha só, o vinho, nem bebida forte, olha só, a bebida misturada, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então, você vê que tudo aquilo que nós lemos referia-se a um menino, onde a mãe foi orientada por Deus: não beba vinho e nem bebida forte. Então você vê a seriedade da coisa. Você vê a seriedade. Então tem várias mensagens, várias bases bíblicas que nós podemos ter para que possamos, então, em nome do Senhor Jesus, ter uma visão apurada das coisas de Deus. Uma visão apurada das coisas de Deus
de uma forma forte, de uma forma poderosa. Então, meu irmão, existem 3 tipos de vinho: o vinho novo, no seu sentido físico e espiritual; o vinho velho, no seu sentido físico e espiritual; e o vinho misturado, no seu sentido físico e espiritual. O Senhor, Ele quer nos renovar, meu irmão. De que forma? Com o vinho novo. Porque o vinho novo representa o sangue de Jesus. O vinho velho representa a religião fermentada com pecado. E o vinho misturado, aquele com teor alcoólico, com mistura forte, se tornando uma bebida forte para embriagar as pessoas. Então, para tirar aquilo que Deus fala. Deixa eu ver se eu abro aqui a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus fala. Que vê aqui no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, santo e agradável, sem fermento, sem mistura, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto inteligente. Aí o versículo 2 diz assim: não sede conformados com este mundo ou com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Entendimento, além de mente, cognição, capacidade de raciocínio, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o vinho novo, tanto físico quanto espiritual, é o que agrada a Deus. Qual que é o vinho novo físico? O suco da uva, natural, integral, sem fermentar, sem teor alcoólico, porque o fermento simboliza o pecado. E aquele que bebe desse vinho fermentado está se sujando. Então, o fermento é o que faz crescer, não é verdade? Então, fermentos são micro-organismos vivos que está se proliferando ali. Então tem muito lugar que não cresce, incha. E tudo que está inchado está com hematoma, está prejudicado, está fermentado. Ruma a cabeça na parede, você vai ver o galo na cabeça. Por quê? Machucou, inchou, não foi natural. É como um rapaz que quer ficar forte antes de fazer um exercício legal, bacana, ou antes de fazer, dar uma corrida, levantar um peso. Não, ele vai lá e aplica anabolizantes, ou seja, ele está inchando, ele está provocando algo que não é natural. Então isso é fermentar, isso é pecado, é o pecado espiritual. Estou dando esse exemplo, viu, gente? Não vamos bitolar as coisas, não. Então o fermento simboliza o pecado, e o vinho misturado simboliza aquilo que tira o raciocínio, que a palavra diz aqui em Romanos 12. Renovar o entendimento com uma fé, um culto racional, inteligente. Então, o fluir do Espírito é para que a gente não se embriague. Não se embriague com o vinho, tanto físico quanto espiritual, o qual há dissolução, a Bíblia diz. Mas enchei-vos do Espírito. Onde está isso? Efésios 5,18. Então, meu irmão, se nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós não podemos deixar que o vinho, tanto físico quanto espiritual, o vinho do mundo, o vinho fermentado ou misturado, venha sobre a nossa vida. Mas sim o vinho de Cristo, que é o vinho novo, o vinho sem mistura. Porque a vida do Senhor Jesus que há em nós não pode ser misturado e nem trazer fermento. Os micro-organismos demoníacos. Então, meu irmão, o vinho novo também significa o quê? O frescor da bênção de Deus. A alegria do deserto nas festas. E não esse teor alcoólico que faz as pessoas brigarem, destruírem a si mesmos, fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente, através de um retrocesso mental
através de um retrocesso espiritual e até cultural e familiar, trazendo então sucessivos comportamentos na sua descendência, a qual muitos ficam impossibilitados de conhecer a Deus por causa porque se apegam nesse tipo de pensamento. Então, meu irmão, minha irmã, deixa Deus tocar em você. Deixa Deus tocar na sua vida de uma forma poderosa. E não deixe que o vinho velho venha entrar em você, nem o físico, nem o espiritual. Não deixe o vinho misturado também entrar em você, nem o físico, nem o espiritual. Mas o vinho novo, tanto físico quanto espiritual, esse é de Deus. O vinho novo físico é o suco da uva integral, sem fermentar, sem misturar, sem teor alcoólico. É o suco da uva. E o vinho novo espiritual, qual que é? O sangue de Cristo, sem fermento dos fariseus, sem os micro-organismos que fazem chá, que faz a massa levedar. A massa não pode levedar com os micro-organismos, porque se você não tem noção, eu vou te explicar. Existe o fermento biológico, a palavra já fala biológico, tem vida, micro-organismos vivos que faz a massa levedar. E existe o químico, que é aquele potinho branco, de pozinho branco que você compra no supermercado, que nada mais é que química que faz a massa levedar. Então, seja químico ou biológico, o fermento simboliza o pecado. Então, seja o vinho velho ou misturado, é prejudicial, tanto físico quanto espiritual. Agora, o vinho novo, que é o integral, pisado no lagar, sem ação de nada químico, de nada biológico. Isso sim agrada a Deus. Então, eu tenho noção de que esse é o que vai te abençoar. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. E tendo dúvidas, acesse aí a nossa página no Facebook, a Rede Sobrenatural FM. Envie a sua solicitação de amizade. Temos os links aí para você baixar o aplicativo da emissora. E você que está em Ribeirão Preto, ouça 94.5 do seu FM. E Deus vai te abençoar grandemente. Que Deus te abençoe abundantemente. E até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.